Você já se perguntou como os alimentos que comemos hoje eram completamente diferentes no passado? Bem-vindos ao canal Descubra! No vídeo de hoje, embarcaremos em uma fascinante jornada pelo tempo para explorar como alguns dos alimentos mais comuns mudaram radicalmente ao longo dos séculos. Nossa primeira parada é no mundo dos morangos. Essa fruta suculenta e doce, tão popular em sobremesas e lanches, nem sempre teve essa aparência vermelha brilhante. Na verdade, os morangos selvagens eram inicialmente bem diferentes. Bem pequenos, menos doces e mais pálidos, esses morangos silvestres eram quase irreconhecíveis comparados com os de hoje. Tudo mudou com o cruzamento de espécies de morangos da América do Norte e do Chile no século XVIII, uma inovação que deu origem ao morango grande e doce que conhecemos. E aqui vai uma curiosidade. Do ponto de vista botânico, o morango não é uma fruta verdadeira. O que chamamos de fruta é, na verdade, um pseudofruto, e as verdadeiras frutas do morango são os pequenos grãos na sua superfície. Agora vamos descascar a história da banana. A banana que conhecemos e amamos, doce, macia e sem sementes, é um resultado surpreendente de séculos de cultivo e seleção. As primeiras bananas, cultivadas no sudeste da Ásia, eram pequenas, cheias de sementes grandes e duras, com uma polpa mais firme e menos doce. Essa evolução da banana é um excelente exemplo de domesticação de plantas pelo homem. A banana Cavendish, predominante hoje, é um desenvolvimento relativamente recente. Ela se tornou popular no século XX após a quase extinção da variedade Gros Michel, devido a uma doença fúngica. A história da banana é uma jornada de transformação, adaptabilidade e, infelizmente, também de vulnerabilidade a doenças, destacando a importância da diversidade genética nas culturas alimentares. A cenoura, com sua cor laranja vibrante e sabor adocicado, não começou assim. Originárias da Pérsia e da Ásia Menor, as primeiras cenouras cultivadas eram roxas ou amarelas e tinham um sabor muito mais amargo. Elas eram valorizadas inicialmente mais pelas suas sementes e folhas medicinais do que pela raiz. Foi na Holanda, no século XVII, que a cenoura laranja que conhecemos hoje começou a tomar forma. Desenvolvida como uma homenagem à Casa de Orange, a família real holandesa, essa nova variedade não era apenas esteticamente agradável, mas também mais doce e menos fibrosa que suas antecessoras. Esta mudança na cenoura é um excelente exemplo de como as preferências culturais e políticas podem influenciar a agricultura e a seleção de plantas. O milho, um alimento básico em muitas culturas, tem uma origem humilde. Seu ancestral selvagem, o teoscinto, tinha grãos pequenos e duros, muito diferentes das grandes e suculentas espigas de milho que comemos hoje. A domesticação do milho, feita pelos povos nativos das Américas há cerca de 9.000 anos, é um dos exemplos mais notáveis de alteração genética de plantas por humanos. Ao longo de milênios, esses povos selecionaram e replantaram teoscintos com características mais desejáveis, como espigas maiores e mais grãos, levando ao milho moderno, que é um dos pilares da alimentação mundial. A melancia de hoje, grande, suculenta e doce, é o resultado de um longo processo de seleção e cultivo. As primeiras melancias, originárias da África, eram bem diferentes. Elas eram menores, tinham uma polpa mais dura e estavam cheias de sementes grandes e pretas. Essas frutas eram valorizadas pelos antigos egípcios, que até as retratavam em suas pinturas murais. Ao longo dos séculos, a melancia foi sendo cultivada para se tornar mais doce e com menos sementes, resultando na variedade que conhecemos e amamos hoje. O tomate, um dos pilares da culinária mundial, não teve sempre a popularidade de hoje. Originários das Américas, os primeiros tomates eram pequenos e amarelos, bem diferentes das grandes e vermelhas variedades atuais. Levados à Europa no século XVI, eram inicialmente temidos e considerados venenosos por sua semelhança com plantas tóxicas. Com o tempo, através de cuidadosa seleção e cultivo, o tomate foi transformado em uma fruta. Sim, botanicamente é uma fruta. Maior, mais suculenta e mais saborosa, tornando-se um ingrediente indispensável em muitas cozinhas.
Não é maluco pensar como os alimentos que comemos cada dia eram totalmente diferentes antigamente? Imagina só morder uma cenoura colorida ou uma melancia cheia de sementes gigantes. Qual desses alimentos antigos você acha que seria mais estranho experimentar? Conta pra gente nos comentários. E se você está curtindo essa viagem no tempo, dá aquele like e se inscreve no canal. A berinjela, com sua pele roxa brilhante e textura suave, não começou assim. As primeiras berinjelas eram pequenas, espinhosas e de coloração variada, incluindo branco, azul e até padrões listrados. Essas primeiras versões eram mais amargas e menos carnudas. Com o avanço da agricultura e da seleção, a berinjela foi transformada em uma variedade de formas e cores, incluindo as grandes berinjelas roxas que são comuns hoje. Agora vamos falar sobre o peru. Este pássaro, central em muitas celebrações festivas, especialmente no Dia de Ação de Graças, era originalmente muito diferente. Os perus selvagens eram menores e mais ágeis, com penas mais escuras e menos gordura corporal. A domesticação e criação seletiva dos perus têm sido feitas por séculos, resultando em aves maiores, com mais carne e plumagem mais clara. Essas mudanças refletem as preferências humanas por carne mais tenra e abundante, moldando a aparência e a natureza do peru moderno. A história da alface é igualmente fascinante. A alface selvagem, originalmente encontrada na Ásia e no Mediterrâneo, era amarga e muitas vezes usada por suas propriedades medicinais em vez de alimentares. Com o cultivo ao longo dos séculos, a alface foi transformada. As variedades modernas, como a romana, a iceberg e a crespa, são resultado de um longo processo de seleção para folhas mais macias, maior e menos amargas, tornando a alface um dos vegetais de salada mais populares do mundo. A maçã, um dos frutos mais amados, também passou por uma transformação notável. As maçãs selvagens, originárias da Ásia Central, eram pequenas e muitas vezes bastante ácidas. Foram os esforços de cultivo e cruzamento ao longo de milhares de anos que desenvolveram as centenas de variedades de maçãs doces e suculentas que desfrutamos hoje. A maçã moderna é um símbolo da capacidade do ser humano de moldar o sabor e a textura das frutas para satisfazer nossos paladares. Por fim, o trigo, um dos cereais mais fundamentais para a alimentação humana, tem uma história de domesticação interessante. O trigo selvagem, com grãos pequenos e espigas que se quebram facilmente, foi gradualmente transformado em plantas com espigas maiores e grãos, que permanecem na espiga, facilitando a colheita. Essa domesticação do trigo, iniciada há cerca de 10 mil anos no Crescente Fértil, uma região conhecida por ter uma terra fértil, irrigada pelos rios, foi crucial para o desenvolvimento das primeiras sociedades agrícolas e continua a ser um alimento básico em todo o mundo. Gostou desta descoberta saborosa? Não se esqueça de se inscrever no canal Descubra, para mais conteúdos fascinantes como este.